Olá, meus amores, Shalom. Hoje eu vim falar sobre a culpa. A culpa que nós carregamos, que eu carreguei, que aqui eu uso para falar de como é a minha caminhada com a depressão, com a ansiedade, com o pânico. De como eu evoluo, de como eu regrido, de como eu evoluo de novo. Então eu quero falar para vocês sobre a culpa, que foi algo que me paralisou muito no começo da minha caminhada para cura, que eu ainda estou nessa caminhada, não estou curada. Eu sentia muita culpa, muita culpa por estar daquele jeito, muita culpa por ter sido afetada por essas doenças. E isso, a culpa, automaticamente me trazia punição. E a punição automaticamente me levava a crises. Como era essa culpa, Mara? Como você sentia essa culpa? A culpa que eu sentia era de dar trabalho para os outros, de pensar que as pessoas elas tinham que abrir mão de algo para vir ao meu socorro, de que eu estava afastada do trabalho e eu não podia ir trabalhar e a culpa me dominava porque eu pensava nas minhas clientes, eu pensava na minha patroa, eu pensava nas minhas amigas de trabalho que estavam sobrecarregadas. E isso me dava culpa. Eu me sentia culpada porque eu não conseguia ir à igreja, orar, eu não conseguia sair de casa. Eu me sentia culpada porque eu não tinha forças para sair daquele estado em que eu estava. Eu me sentia culpada porque eu não conseguia levantar da cama para escovar os dentes. Eu me sentia culpada por não ter percebido antes os sinais. Eu me sentia culpada por tudo. Eu me autopunia. As pessoas passavam mensagens para mim e sempre usavam a palavra forte, então isso impregnou muito em mim, que tu tem que ser forte, cadê a Mara forte de antes? Então eu ia me culpando, eu me culpava, eu me punia, porque eu não conseguia achar essa força. Eu entrava em desespero, fui falar, cadê eu? Eu não me reconheço, essa não sou eu. Cadê a minha força? Cadê tudo? E isso me fazia regredir, isso me fazia ficar presa àquele momento, entendeu? E eu não conseguia evoluir, porque automaticamente a culpa, ela me sabotava e me jogava para baixo. Muitas das vezes eu não aceitava a ajuda. Alguém me ligava ou alguém me oferecia algo, eu negava, porque eu não queria dar trabalho para aquela pessoa. Eu não queria ser ali um fardo para aquela pessoa. Eu não queria que as pessoas me olhassem com um olhar de pena, de ai, tadinha, ela tá assim, assado, porque eu me culpava porque elas me olhavam assim. Então, a partir do momento que eu aceitei, eu tive que fazer o processo de aceitar o meu diagnóstico, de aceitar que eu não tive culpa de estar assim, que assim como isso aconteceu comigo, acontece com milhões de brasileiros, milhões de pessoas no mundo. E então foi um processo de aceitação disso, entendeu? E o último processo de aceitação disso foi do trabalho, que eu ainda estava presa na culpa por não ir trabalhar. E aí eu tive uma conversa muito boa com a minha patroa, porque eu tentei 2 vezes voltar para o trabalho, mesmo sabendo
que eu não tinha condições, eu tentei, porque eu carregava a culpa de estar em casa recebendo, entendeu? Para outras pessoas isso seria ótimo, né? Ficar em casa, tu só ganhando dinheirinho ali. Mas para mim não. Para mim isso me machucava. Para mim eu me sentia culpada de não poder contribuir, de não poder ajudar. Então, por detrás disso, automaticamente era culpa de estar doente, de algo que eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de estar doente. Qualquer um pode adoecer. Não é físico, você não pode ver no meu corpo nenhuma doença, mas é uma doença mental, que é pior ainda, porque as doenças mentais, elas são devastadoras. A depressão é devastador, o pânico, então, a ansiedade. Então, eu tive que aceitar o meu diagnóstico e tirar o estereótipo de culpa de mim. Então, nessa jornada, eu vou dizer que o pior inimigo foi a culpa, que me trazia as minhas limitações, me traziam a me autopunir. E agora eu estou certa de que a cura vai vir e eu tenho que respeitar o processo, não é do meu jeito. Eu não tenho que me sentir culpada por isso. Eu não posso ter culpa de estar doente. Nenhum de nós podem carregar a culpa de depender do próximo, porque todos nós dependemos um de outro nesse mundo. Nós dependemos de um ser humano para nascer. A gente já nasce dependendo. A gente ser fabricado, a gente depende do outro. Então, todos nós dependemos. Todos nós um dia vamos chegar a uma situação de que nós vamos ter dependência do outro. E nós temos que estar livre de culpa e aceitar o que a outra pessoa está lhe oferecendo. Tá bom, meus amores? Quero dizer que o processo é longo, já são 3 meses, ainda tenho mais longas caminhadas aí, mas a vitória é certa em nome de Jesus. É ter fé, é uma batalha sua e Deus, com a ajuda de uma rede de apoio, sua família, amigos, profissionais, psicólogo, psiquiatra e um psicanalista, se houver. E que nós somos humanos, nós somos falhos, tá bom? Beijo!